Graça e paz, irmãos. Aqui é o reverendo Eliel Peixoto, da Igreja Presbiteriana da Ibiribeira, em Recife, Pernambuco. Trago uma palavra de Deus para o coração dos irmãos nesta noite, baseada em Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia ensina-nos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ainda diz a Escritura que o amor de Deus é mais forte do que a morte, que as muitas águas não podem apagar este amor e nem os rios afogá-lo. As Escrituras declaram que Deus amou os seus, os que estavam no mundo, e amou-os até o fim. As Escrituras declaram que Jesus desceu da glória, que Jesus deixou o seu trono, deixou o seu palácio real, deixou as insígnias da sua divindade do céu, abriu mão do uso independente da sua divindade e veio a este mundo por amor. E esse texto que nós acabamos de ler, ele nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Nós podemos entender algumas verdades da palavra de Deus expressa nesse texto. Primeiro, me admira muito o fato do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo, dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deixa eu dizer aos irmãos, o amor de Deus, em primeiro lugar, ele se revela nas obras da criação. Deus criou todas as coisas que existem no mundo físico e no mundo não físico, no mundo visível e no mundo não visível, o mundo invisível, o mundo espiritual. Ele o fez por amor, não por necessidade. Deus não necessita de suas criaturas. Deus é autossuficiente. Deus é completo em si, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas pelo ato de criar, Deus expressa amor. Em 7 dias, diz a Bíblia Sagrada, em 6 dias e 7 descansou. Deus criou todas as coisas. E ele o fez por amor. Ele fez para compartilhar com as criaturas o seu grande amor. Ele fez para a sua própria glória e por sua própria vontade. Nós vemos as perfeições das coisas criadas. Por exemplo, o degradê do verde. Por exemplo, as estrelas, milhões e milhões e milhares e milhares, bilhões e bilhões de estrelas. Os cientistas dizem que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias de todos os oceanos na face da Terra. Deus criou as estrelas por amor. Deus criou para iluminar o céu, para decorar o céu nas noites de lua cheia ou nas noites sem lua. Deus também criou a lua. A lua, meus irmãos, é o satélite natural da Terra. A lua, meus irmãos, os cientistas dizem que é a lixeira da Terra. Se não fosse a lua, nós não suportaríamos viver neste planeta, porque as praias de todos os oceanos e de todos os mares desta terra se acumularia tanto lixo, tanta sujeira, tanto mau cheiro, que nós não suportaríamos viver aqui. O que é que Deus fez? O que é que Deus criou para ser a lixeira da terra? A lua. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus chegou para as ondas do mar. Lá no livro de Jó, capítulo 26, está escrito que ele disse para as ondas do mar bravio. Você vem aqui com toda a sua fúria, com toda a sua força, com todo o seu poder, mas você quebre-se aqui e volte. Ainda hoje as ondas do mar lhe obedecem
a voz daquele que criou. Mas Deus também criou você. Veja que você é a máquina mais perfeita da face da terra. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vou lhe dar só um exemplo claro. Os seus olhos. Não existe máquina fotográfica, não existe câmera para gravar tão eficiente, tão eficaz, tão poderosa como os seus olhos. Os olhos é o único objeto na face da terra que aproxima o objeto do seu olhar, mas não perde a dimensão no seu entorno. Nós temos um zoom perfeito. Foi Deus que nos criou assim. Segundo lugar, meus irmãos, Deus prova o seu amor para conosco, porque Deus nos preserva. Milhões e milhões de anos estamos neste planeta. Deus preserva a cada vida. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai se o Pai Eterno não permitir. Nenhum pardal cai do céu se Deus não permitir. Isso se chama na teologia de providência divina. Providência de Deus. O salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é o nosso pastor, é Ele que nos preserva, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá o ar que respiramos, é Ele que nos dá a vida para vivermos. Por isso que nós devemos glorificá-lo em tudo e em todos os dias da nossa vida. Os ministros da providência de Deus, diz a Bíblia, são os santos anjos. Os anjos de Deus são os seus ministros. Ele envia anjos para nos guardar. Ele envia anjo para nos livrar de acidentes, de bala perdida, de assaltos. O Senhor Deus tem protegido o seu povo. Diz a palavra de Deus que nenhum fio de cabelo cai se Deus não permitir. Deus é o Deus da providência. Ele sustenta esta terra, este planeta, nas suas mãos. E a terra está sustentada e não poderá vacilar. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Deus prova o seu amor para conosco. Paulo vai dizer aqui em Romanos, capítulo 5, verso de número 8, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, meus irmãos, quando nós não procurávamos a Deus, quando nós estávamos divorciados, quando nós estávamos de costas viradas para o Senhor, quando nós olhávamos para o outro lado, não se importávamos com Ele, não ligávamos para os seus mandamentos, sua palavra, seu plano, aí Ele nos amou. Mas Paulo não diz apenas isso, diz que Ele prova o seu próprio amor para conosco. Há um livro de Philip Yancey que ele diz: ele escolheu os espinhos, ele escolheu os cravos. Meus irmãos, o plano que Deus engendrou, que Deus arquitetou, que Deus planejou, que Deus praticou para nos salvar é magnífico. Ele enviou o seu próprio Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele enviou o seu próprio Filho, ele enviou o seu próprio Filho eterno para morrer na cruz do Calvário por nós. Note, foi uma escolha soberana de Deus. Deus escolheu o plano e Deus escolheu o Redentor. Jesus é o Redentor perfeito. Philip Yancey, nesse livro que eu acabei de falar, ele diz, meus irmãos, que o universo inteiro, com bilhões e bilhões de galáxias, com bilhões e trilhões de planetas, com bilhões e bilhões de estrelas, existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias de todos os oceanos e de todos os desertos deste planeta. O universo inteiro, meus irmãos, diante do universo inteiro, a nossa terra não é absolutamente nada. Philip Yancey, nesse livro, diz que é como uma dona de casa que tem uma grande casa e que na cozinha ela risca um fósforo para a dimensão da casa, para a dimensão da sua riqueza, para o que ela tem. Aquele fósforo riscado é absolutamente nada.
pois assim é esse planeta diante do universo inteiro. Quisesse Deus destruí-lo, quisesse Deus exterminá-lo, quisesse Deus acabar com todo o gênero humano e com toda a natureza deste planeta, ele poderia, com um piscar de olho, com um estalar dos dedos, ter destruído esta terra. Não representaria nada para o universo e nem para a grandeza de Deus, mas ao invés de fazer isso, ele planejou enviar o seu Filho ao mundo. Jesus veio, nasceu de uma virgem, aqui nasceu, aqui cresceu, aqui viveu, aqui morreu, humilhado numa cruz, para salvar-nos da perdição eterna. O Deus que nos ama, o Deus que enviou o seu Filho, ama você que está aí do outro lado, deseja te salvar, perdoar os teus pecados, deseja te levar para as moradas celestiais, te dar a vida eterna, te fazer seu filho também, adotar-te na família divina. E para isso ele enviou Jesus, o nosso Salvador. Bem canta o se isso não for o amor, o oceano secou, não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender a grandeza do amor de Deus sobre as nossas vidas, revelada na cruz do Calvário. Deus te abençoe, Deus te anime, Deus te dê graça, em nome de Jesus. Amém.